Fala, criptonautas! Hoje eu tô recebendo ele aqui, que é um semi-xará, eu já vou explicar isso aqui. Ele é, né, cofundador e head, né, de conteúdo, né, na Blocktrends, sócio, né, proprietário, né, do Sputniks, que é bem famoso aí, né, no YouTube. Veja uns vídeos lá do Sputnik, eu vou perguntar bastante sobre isso. Ele é, né, colunista da Infomoney, do curso É Antagonista e da Gazeta, né, do Povo. É isso mesmo, eu sei que você já viu na thumb, é o Felipe Hermes, Felipe com E, F-E. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, falando de um dos meus assuntos favoritos. Ou melhor, de quase todos eles, né? De economia, história, cripto. Então, nós vamos falar do Grêmio hoje, é isso? Não. Esse é o assunto favorito? Sem futebol. Eu acho que Colorado, como eu estava falando aqui, é um time muito querido, inofensivo. Ele só faz mal ao seu próprio torcedor, não faz mal aos demais. Mas vamos evitar falar de futebol. Os outros assuntos estão liberados. Tá maravilhoso. Futebol e offshore tá proibido falar. Tá perfeito, tá perfeito. Então, vamos começar, né, perguntando, eu quero saber um pouquinho, né, da história. Como é que você chegou em cripto em algum momento? Teu objetivo era esse? Teu objetivo era entender sobre dinheiro? Como é que foi essa trajetória sua até chegar nisso? Eu sempre fui uma criança meio estranha, né? Bom, claro, um adulto meio estranho sempre começa sendo uma criança meio estranha. Eu entendo bem. Então, sempre acompanhava ali cotação da bolsa, cotação de petróleo, gráfico, adorava esse assunto. Mesmo criança? Mesmo criança. Eu tenho problemas ali que eu discuto depois com a minha psiquiatra, mas é uma relação interessante com o dinheiro, né? Eu vim de uma família que era classe média alta, né? Já que não existe rico no Brasil, todo mundo é classe média de alguma forma. E minha família, meu avô, era dono de um engenho de arroz, de algumas terras, acabou quebrando. Então essa relação... do país, né? Isso, lá no Rio Grande do Sul, lá no interior do Rio Grande do Sul. Porto Alegre não, mais pra baixo. É próximo de Santa Cruz do Sul, no centro do estado. Isso. Ok. Meu avô era fazendeiro e tal. E aí acabou quebrando. Isso impactou muito a minha família, acho que na minha infância, logo meu avô morre em 1991, nasci em 90. Caramba. Então é isso aí, insights que a psiquiatra fala disso aí, mas aí explica um pouco dessa relação curiosa com o dinheiro que termina em cripto, né? Claro. Então, sempre gostei desse tema de economia, de dados, negócios, finanças, e acabei entrando para a faculdade de economia logo que eu fiz 18 e tinha acompanhado isso. Na faculdade de economia, conheci alguns outros amigos dessa turminha liberal, né? Essa turminha que não gosta muito de político, não gosta muito de Estado, mas que gosta de discutir, de fazer grupo. Perfeito. E, por razões ideológicas, acabei conhecendo o Bitcoin ali por 2012, 13. Cara, bem no início, né? Bem no início. Não gosto de falar dessas coisas também, porque eu não comprei em 2012, 13. Ninguém comprou no primeiro ano, é normal. Então, eu lembro até hoje, foi uma palestra sobre anarcocapitalismo, e entre os tópicos estava ali o Bitcoin. Caramba. Bem precoce, né? Bem precoce. 2013. Inclusive, um dos palestrantes lá, o Miguel Serra, um cara que também teve aí essas particularidades de família, mas que deu all-in em Bitcoin quando herdou o apartamento do pai. Tá bem. Por 2015. Tá bem. Dá para viver. É como eu sempre falo, ele não precisa pagar meia no cinema quando vai, dá para viver. Mas o meu negócio era a economia ali, né? Cripto eu acabei entendendo depois. E isso era 2013, como eu estava falando. Em 2013, acabei entrando nessa discussão que envolvia um pouco política, a situação do Brasil geral. Junho de 2013 é um período bastante marcante na história brasileira. E para a economia também, né? As pessoas queriam ler, queriam estudar, enfim. Tava em ascensão um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes o Brasil estava em ascensão, né? Isso. 2010, 11, estava em ascensão, né? 2010, 2008 você teve a crise, 2009 uma recessão ali no PIB, 2010 você tem ali 7% de alta do PIB, Lula sai do governo com 80% de aprovação. Fenômeno. Meu Deus, Brasil na capa da The Economist decolando. Aí troca o presidente do Banco Central, sai o Meirelles, entra o Tombini e entra a Dilma com toda aquela inabilidade política que lhe é peculiar. Perfeito. E aí a gente entra ladeira abaixo ali, mas por volta de 2013 eu acabei criando o Liberzone, que era um portal de conteúdos, artigos, notícias, no mundo liberal, né? Essa galerinha que a gente discutia em Facebook. Mas é curioso porque o Facebook de 2013, eu lembro de várias figuras que depois se tornaram bastante conhecidas, né? O Kim Kataguiri estava lá no Grupo Liberalismo. Caramba. O Felipe Martins, que virou assessor do Bolsonaro hoje. Enfim, tá envolvido aí nessa situação. E foi uma época efervescente, assim, de movimento liberal libertário no Brasil. Perfeito. E o Liberzone, ele teve bastante destaque. A gente chegou ali em 2, 3 meses a atingir 400 mil pessoas de leitores. Muito destaque. Era outra época, né? O Facebook sempre foi uma ferramenta boa para o leitor, né? Para entregar conteúdo. Verdade. E aí ali por 2014, em julho, a gente meio que bateu numa bolha de o público não crescia e a gente entendeu que precisava sair dessa bolha. E aí surgiu o Spotniks, que é o próximo veículo que eu acabei ajudando a fundar. Derivado totalmente do Blocktrends. O Spotniks foi bem também. No auge ali do impeachment, a gente chegou a fazer 6 milhões de leitores. Caramba. Vários textos. Era só um site nessa época ou já tinha canal no YouTube? Não, era só o site. Apesar de ter o nome lá, de a gente ter reservado domínio e tal, mas era só o site. Era só o site mesmo. Isso aí foi até 2017, né? A gente segue nessa linha.
E aí que eu acabei conhecendo a figura que me trouxe para o mundo de cripto, um grande amigo, um irmão mais velho, como eu costumo dizer, que é o João Paulo Maial. O Spotnix era um site bastante conhecido e tal, teve alguma participação ali em fomentar um ódio saudável à Lei Rouanet, a gente ajudou, ao BNDES a gente ajudou bastante também, essas pautas positivas do Brasil. E o João Paulo, ele era um contribuidor, um dos caras que manteve o portal. Posteriormente, ele se tornou sócio do Spotnix, ajudou a criar o business plan, ajudou a procurar um investidor também, a Eleven Financial, quando comprou. Tinha sido um modelo que o João Paulo ajudou a montar. E conheci o João Paulo por ali, conheci cripto também por essa época, Bitcoin ali, alguns amigos. De novo, né? Ouviu de novo, né? Segunda vez. Eu digo, conheci porque abril de 2017 foi a primeira vez que eu comprei. A gente estava falando agora com o seu colega aqui dos fóruns da Liberdade, né? Em abril sempre rola o Fórum da Liberdade em Porto Alegre. E na época eu estava morando lá e fiz um churrasco lá em casa com vários conhecidos. E estavam falando de uma grande novidade ali, que era uma empresa chamada Atlas Quantum, né? Uma grande novidade. Maravilhosa, Atlas Quantum. Maravilhosa. Eu, dessa galerinha liberal, um dos fundadores da Atlas, era desse meio liberal, um conhecido do pessoal, conhecido meu e tal. E outro amigo também era garoto propaganda lá, então a galera era bem envolvida ali. Para quem não sabe, o que era a Atlas Quantum e o que aconteceu com a Atlas Quantum, para quem não sabe? A Atlas, ela surge em 2016, se eu não me engano. Surge lá no Rio Grande do Sul. E ela era basicamente uma empresa que prometia arbitragem de Bitcoin. Era uma época meio confusa ali. No Brasil era ainda, né? De arbitragem de Bitcoin, total. Eu lembro no mundo também, né? Eu lembro que na Coreia do Sul você tinha ali 20% de gap, né? De ágio. Porque não existia essa facilidade de você abrir o seu app da 99 aqui e comprar Bitcoin, alegadamente, né? Você não compra Bitcoin na padaria, que nem você compra hoje. Exato. E existia essa ideia de que, é possível lucrar com essa arbitragem. E a Atlas alegava que fazia isso. E aí a Atlas alegava que eles conseguiam cerca de 6% ao mês de retorno em Bitcoin. Uau! Só isso, Zé. Só isso. E aí disso o cliente pegava 3%. Aliás, uma história que eu acho que não é pública, mas é uma história também que eu acho interessante contar. Boa, gente, boa. Furo de notícia. 2017, como eu falei, dos fundadores da Atlas, um deles era do meio liberal e conhecido. E ele fez uma proposta para o Spotnix, de que o Spotnix se tornasse, ou desse nome a uma exchange de cripto. Caramba, interessante. Porque a Atlas, ela não podia supostamente receber em cripto, então precisava de uma porta de entrada. E isso foi oferecido 50% para o Spotnix, 50% da Atlas. E eu lembro, nessa época, foi 2016 ou 2017, não lembro, eu tenho que olhar os e-mails que eu tenho salvo aqui, mas eu consigo conferir depois. Porque esses e-mails foi quando o João Paulo tinha se tornado sócio do Spotnix, e ele já conhecia o Bitcoin há muito mais tempo, ele investe em Bitcoin, acho que vai fazer 10 anos, ou mais. E ele montou um questionário e enviou para o senhor Rodrigo Marques, questionando algumas coisas do básico ao avançado, do tipo, primeiro, por que você precisa do dinheiro das pessoas se você consegue fazer 6% ao mês? Por que não crédito? Por que não crédito, por exemplo? Pelo BNDES, talvez. Qualquer crédito. Você faz 6% ao mês, isso dá o quê? Dá 72 por 6, dá 12, 100% ao ano. Dá mais 100% ao ano. Você dobra o dinheiro a cada 12 meses. Em Bitcoin. Em Bitcoin, exato. E por que você precisa de crédito? De investidores, né? E o João Paulo fez essa série de perguntas, eles não responderam. O João Paulo recomendou a gente não se tornar sócio deles, né, da Atlas. O Rodrigo, meu sócio, foi mais enfático em dizer, não, se o João Paulo está dizendo que não vai. Ele me apurrinha até hoje, porque eu, nos 2 anos seguintes, eu comentei com ele, o pessoal da Atlas aqui, conversei com alguns amigos que trabalhavam lá, tá indo bem, captaram 10 milhões esse mês, sei que não é pirâmide. Manteve. Ele manteve, ele dizia, eu só comentava as notícias. Segundo ele, eu era um defensor ferrenho da Atlas. Eu falei isso só para zoar, mas eu tenho alguns amigos que trabalhavam lá também, enfim, a empresa... Você sabe como é esse tipo de negócio, né? Curiosamente, eles investem em marketing, uma verba que gestora de Faria Lima não consegue sequer sonhar, né? Eu lembro que eles investiam ali 5 milhões de reais de tráfego por mês. Por mês. Porque se você investe 5, capta 10, você lucra 5. Exato, né? Exato. E aí para uma gestora da Faria Lima, uma gestora... Não faz sentido, né? Não faz. Porque mas para ele faz. Para eles fazem. Mas aí, pulando um pouco nessa questão... o Spotnix acabou se tornando um canal no YouTube ali em 2018, né? A Atlas fecha quando? Eu acho que a CVM dá o call definitivo em agosto de 2018. 18? Isso. 2018 ou 19? Ela pagou tudo para todo mundo? Não. Salvo engano, valores de hoje, a gente está falando aí de 3 a 4 bilhões de reais. Só isso, bilhões, exato. Cuidado com isso.
Mas beleza, você não se meteu nisso, graças a Deus. Graças a Deus não, graças ao João Paulo. Tem que ser prático e verdadeiro, honesto né? nesse aspecto aqui. Senão ele vai me dar um puxão de orelha de novo. E aí o Spotnix virou um canal do YouTube. De grande sucesso, inclusive. Mas a gente começou em janeiro. Em maio foi o nosso primeiro sucesso ali, que foi um vídeo que eu produzi. Legal. O Rodrigo, meu sócio, era responsável pela parte criativa, né? Então eu organizava os quadros. E eu ficava com a parte mais tranquila, que era encontrar, por exemplo, um banqueiro e um morador de rua e colocar eles para conversar. Foi esse quadro Esse vídeo foi maravilhoso, inclusive. Esse quadro a gente trouxe o Pedro Rosa, que é um banqueiro do Modal, né? Diretor do Banco Modal. O morador de rua que eu queria convidar não estava... Na rua, naquele Não momento. posso dizer que estava em casa, né? Porque a galera vai me sacanear aqui. Mas ele não estava... Ele estava na rua, ele mudou de rua naquele momento. Era o André. O André, ele é o paulista, ele é o poeta da Paulista. Ele fica ali do lado do Charme da Paulista, que era um local que eu frequentava bastante, em frente ao MASP. Você tem ali o Parque Trianon. Quem for ali para São Paulo vai ver ele ali. A gente gravou um quadro com ele depois, que a gente levou 3 moradores de rua em uma pizzaria super chique lá de São Paulo, também um quadro bem legal para assistir. E ele não estava, a gente acabou convidando outro morador de rua. E o nome do quadro era Preconceito. Então eram 2 pessoas que nunca se viram na vida, que têm algum assunto em comum, e que vão conversar e tentar entender essa diferença e superar... Sem um saber nada do outro. Exato. E aí, esse quadro ele explodiu, assim, não foi o primeiro que a gente postou, o primeiro foi um bolsonarista e um eleitor do Lula, mas ele explodiu de uma maneira surreal, assim. E posteriormente esse quadro como um todo foi super sucesso. bem, ele tem mais de 100 milhões de visualizações, se não me engano, são 42 edições, tem alguns superam 10 milhões de visualizações, como que a gente colocou a Fernandinha Fernandes, que é uma atriz pornô, e uma garota que é do movimento Escolhi Esperar, é uma virgem e uma atriz pornô para conversar. Tem vários. Tem o que eu mais curti, não foi um que eu produzi, eu já tinha saído do Spotnix nessa época, mas o que eu mais curti, que me pegou assim de chorar no estúdio, não na hora, mas depois pensando na situação, é que era um cara que tinha sido preso por homicídio e uma mulher que perdeu o filho por homicídio. Nossa. E aí Pesado chega... mesmo. Não, é o que eu tô dizendo. O Rodrigo, ele fazia uns temas para você achar, tipo, reunir 3 terraplanistas no planetário de São Paulo. Ele falava isso. Não, é esse aqui. Aí lá vou eu encontrar 3 terraplanistas e levar no planetário de São Paulo. Eu vi esse quadro também, eles. inclusive. Cara, era um negócio de doido, assim, porque você tem que convencer o cara do planetário que, não, vai ser legal, vamos nessa. Aí você tem que convencer os 3 que, não, pô, eu respeito aqui a sua opinião, tô te dando espaço. Eles acham tudo uma sacanagem isso aí. O cara chega lá e diz, porque não existe gravidade. Tem hora que é difícil, tem hora que é muito difícil. Não é difícil. E aí, esse que eu tava falando que acabei me emocionando, o que me pegou é que tem uma hora, logo no começo do quadro, que a ideia é que um adivinha o nome do outro. E aí, na hora das respostas, o cara fala, não, meu nome é Fábio. E a mulher, pô, era o nome do meu filho. Nossa. Caralho, eu me arrepiei na hora, porque a gente não sabia, é óbvio. Não. Como é que você vai saber o nome do filho da mulher e... Que foi assassinado. Cara, me pegou, assim, totalmente desprevenido. Mas foi uma experiência fantástica, assim, de produção. Muitos desafios ali. Só que não era exatamente o que eu queria fazer da vida. Como eu te falei, eu era aquela criança estranha que acompanhava a cotação da bolsa com 8 anos. E aí, do nada, eu estava promovendo um debate sobre... Levei um ateu na Marcha para Jesus, coloquei ele sentado numa mesa com uma placa escrito Deus não existe, mude minha opinião. Pô, terraplanistas. 3 terraplanistas no planetário. Levei um outro que eu produzi também. Eu levei uma sexóloga, uma feminista radical e um praticante NoFap contra a masturbação para assistir a gravação de um filme da Brasileirinhas. Cara, era uma coisa muito doida. Eu levei 2 bolsonaristas na redação da Folha de São Paulo. Um padre, um pastor e um rabino num boteco ali em Vila Madalena. Então era muito doido, assim. O Rodrigo sempre foi um cara excelente de ideias e de produção e de organizar isso. O que era, claro que boa parte da questão é que você tinha 50 pautas e você trabalhava em 10 ao mesmo tempo, 3 vingavam. Mas era um trabalho muito desgastante e longe do que eu queria fazer. Claro. E aí, por 2019, o João Paulo, esse grande amigo, ele tinha se tornado sócio da QR Capital. Okay. Ele investiu em Bitcoin. Somente QR Capital. Ele pegou logo no começo ali e foi um dos grandes responsáveis pelo crescimento do business também. E ele investiu em Bitcoin desde 2014, até que ele chegou e falou, eu não posso investir em um negócio que eu não... Seguindo aquela lógica do Renatão, né? Não existe investimento em país com juro negativo, juro real negativo. Então, aí ele ficou rodando, quebrando a cabeça, achou a QR, se tornou sócio.
E ele é um cara com background de marketing. Ele logo cedo criou a agência de publicidade dele, vendeu aos 27, e daí que ele foi para os Estados Unidos, tornou um empreendedor lá também. Começou a investir em Bitcoin. Não, é um cara assim, self-made com vários exits bem-sucedidos. Então, Sabe jogar o jogo. Né? sabe jogar o jogo do equity. O jogo do equity que ele fala muito que... Eu não sei se ele aprendeu com o Flávio Augusto essa expressão de jogo do equity, mas, enfim, ele foi investidor também do Orlando City, do da estádio. época que o Flávio abriu, né? Isso, da época do eu estádio lá. E ele sempre fala dessa expressão, né, do jogo do equity, que é basicamente o que... Enfim, muita gente olha um negócio tipo a Amazon. Passou 20 anos, nunca deu lucro. Mas valia $1 trilhão e nunca deu lucro. O que veio a dar lucro da Amazon foi a AWS, que a Amazon criou em 96, a Amazon nasceu em 94, a Amazon criou em 2006 a AWS, e a AWS hoje é basicamente todo o lucro da Amazon, que a empresa nunca deu. Só que a empresa gera caixa, que gera growth, que gera aumento de patrimônio, e isso gera um equity baseado no, enfim, potencial que ela vai desenvolvendo de criar um ecossistema ali e de capturar parte desse valor. E João Paulo, olhando isso, se tornou sócio da QR. E dentro desse background de mídia que ele tinha, de agência de publicidade e tal, ele entendia que boa parte das empresas do mercado financeiro tinham também empresas de mídia. Perfeito. Porque publicidade no mercado financeiro é um tema muito difícil. Você não pode anunciar seu fundo, não pode anunciar o seu ETF, não pode chegar no Jornal Nacional e falar, pô, o fundo aqui, sei lá, o QR Blockchain Assets está aqui, performou 326% desde que foi lançado, invista no QR Blockchain Assets. Não pode. Não pode. Isso é proibido. Isso é proibido. Isso só assessor de investimento pode assessorar, depois que é público e tal, mas não pode falar em rede nacional. Não, o assessor ele pode, enfim, divulgar para o cliente dele, mas você não pode anunciar num veículo. Faustão, né? Não. O que é muito bizarro, né? Mas ok, eu até entendo. Agora, se você for uma pirâmide de Campina Grande, aí você pode anunciar no G1. Aí tá liberado. Tá liberado anunciar no G1, você anuncia no jornal local. Como é que é? Se for Avestruz Master, Boi Gordo, pode. Isso pode tranquilo. Mog africano já teve algumas, né? Não sei se agora tá funcionando ou não tá funcionando. Você sabe que a Boi Gordo, que é... Não sei se foi passado, enfim, pelo farol do Bitcoin, mas a Boi Gordo é a maior pirâmide da história do Brasil. Caramba, e eles, não sabia isso, não. Eles aproveitaram da febre do Rei do Gado, que era uma fazenda da Boi Gordo. A Boi Gordo emprestou para a Globo a fazenda. E percebeu a oportunidade gigante que ela estava tendo. E contratou o Antônio Fagundes para ser garoto propaganda. Acabou, casamento perfeito, né? Casamento perfeito. O brasileiro adora, tirando hoje em dia, que a galera tem que fingir que odeia o agro, porque politicamente é isso e aquilo. Mas o brasileiro adora essa ideia de, porra, você é fazendeiro, porra, é isso aí. É isso. E foi investigado. Exato. E aí eles prometiam ali, era até modesto, prometiam, salvo engano, 48% em 24 meses. Era um negócio assim. Modesto é maravilhoso. Era modesto, porque se você pensar em... Bitcoin, Não, se você pensar que em 98, durante a gestão do Arminio, a Selic chegou a 45. É verdade. Teve ali seus por ano. Exato. Por ano, não é? É por ano. Exatamente. Então, a Selic já teve ali na época do descolamento do PEG entre real e dólar. Sim. Teve seus tempos malucos, né? Teve. Até de botar o fluxo cambial ali, né? Exato. Variação cambial. Né? Ainda hoje o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo, mas se você para para pensar que hoje a gente tem 7% de juros, comparado àquela época não é nada. Exato. Mas aí, dentro dessa questão de mídia e mercado financeiro, o João Paulo entendeu essa questão do Spotnix com a Eleven, da Infomoney com a XP. Da Empíricos. A Empíricos. Com os negócios que a Empíricos faz. A Empíricos com a Vitrio, que agora se tornou um só, né? Empíricos Investimento, BTG Exame. A Globo tem alguns investimentos, inclusive em cripto, né? A Globo Ventures é sócia da Hashdex. Interessante, não. E se tornou sócia da Orama aí da Hashdex, usando muito isso de Media for Equity. Então a Globo pega o espaço no Valor Invest, coloca a propaganda da Orama, pega espaço no Jornal Nacional e usa como aporte na Hashdex. Então é muito comum essa relação. Claro. E em 2018, a QR Capital tinha feito um evento. Fez um evento, inclusive, curioso, porque era um evento no Teatro da XP com patrocínio do BTG. É um negócio completamente doido, né? Na época ainda era SGC, né? Gestão de carteira ali dentro da Foxbit. Aí chamou o Gustavo Franco, Joaquim Levy, vários nomes para ir lá falar mal do Bitcoin, exato. Gustavo falando mal do Bitcoin sempre. Toda aquela turma que chega e fala, não, porque a blockchain é muito bom, mas o Bitcoin não sei não. Chamava essa galera. E aí, quando o João Paulo se tornou sócio da QR Capital, ele percebeu essa marca e me convidou para montar esse projeto como um blog de conteúdo da QR Asset. E aí tudo o nasceu assim. Isso, tudo nasceu dessa formulação, dessa ideia que ele tinha sobre o mercado financeiro, sobre o mercado finanças e mídia, experiências que ele já tinha, questões que ele já tinha feito com o Spotnix. E foi aí que a gente criou o Block Trends como um blog de conteúdo da QR Asset. Você que deu o nome também? Que você dá bons nomes aí. Não. Foi o João Paulo que deu o nome. João Paulo tem bons créditos hoje. Bons créditos.
Que é isso, pô. Só porque ele é CEO da empresa que eu sou diretora, vulgo meu chefe. É isso. Tem vários métodos, João Paulo Maial. Tem vários méritos, né? Eu gosto de nome. O do Block Trends não fui eu que dei, foi o Marcelo. Marcelo é um moleque que eu conheci quando eu estava lá em Fortaleza. Quando eu estava em Fortaleza, ele me mandou mensagem uma vez perguntando se eu achava que ele devia fazer jornalismo e economia. E eu respondi recomendando economia. E ele entrou para a faculdade de economia, que era que eu estava, isso em 2015. E Marcelo é um cara aqui do Rio, mas morava lá em Fortaleza. A gente se conheceu lá no centro acadêmico e tal, Sim. que tinha ajudado a criar. E em 2020, o João Paulo tinha se tornado sócio da QR, eu indiquei Marcelo como estagiário. Ele entrou como estagiário, o moleque, na época, tinha o quê? 23 anos? Era moleque. Hoje tá com 27, já tá velho. Já não é mais que tem isso, né? Você tem que fazer alguma coisa muito bem sucedida até os seus 30, senão você deixa de ser prodígio e passa a ser só um cara normal. Você tem que ser prodígio até os 30. Depois disso, você não é mais um garoto prodígio. O Marcelo ainda tá nessa vibe. Tá com 27 hoje, se não me engano. Conheci ele quando tinha... Tem 3 anos, hein, Marcelo? Olha, tem 3 anos, exato. Tem 3 anos, hein? 3 anos pra pôr. E ele começou como estagiário da QR Capital ali, estagiário direto do João Paulo. Hoje é diretor do Block Trend, diretor de produto. O cara que teve um up ali, maior upside de percentual de salário da história da QR, por mérito totalmente ali, por engajamento, trabalho, dedicação, ideias e esforço total. Não, cara, excelente, assim, excelente. E na época tava eu, ele e João Paulo, que era CMO da QR, no Block Trends. Era essa panelinha aí no Block Trends. Eu tinha acabado de sair do Spotnik, estava entrando agora numa área para tocar sobre cripto. Cripto, basicamente. Aí você voltou para aquilo lá do garoto. Voltei para o que eu queria, que era falar de economia e cripto. Porque assim, eu comentei que eu investi a primeira vez em Bitcoin em abril de 2017, mas aí depois, em dezembro, dia 12 de dezembro, eu comprei um negócio que era febre no Brasil, chama XRB, que foi renomeado de Nano. Você vê que eu era um moleque e não entendia porra nenhuma de fundamento. Pô, mas Nano ia resolver os problemas todos do mundo. Então, Nano, para quem não conhece, foi uma criptomoeda que teve um airdrop bastante conhecido ali por meio de faucets e... Não sei se é faucets ou é CAPTCHA. Eles distribuíam... CAPTCHA mesmo, isso. E pegou muito venezuelano na época, né? Que a galera não tinha muita opção ali e ganhava essas criptomoedas. E aí se tornou uma febre no Brasil, porque Nano era muito mais rápida do que o Bitcoin. Claro, ninguém usa para transação, então é rápido mesmo, né? E existia essa ideia de que não, o Bitcoin não pode ser moeda, porque ele é muito caro de transacionar, ele é 10 minutos, etc. E aí, dia 12 de dezembro de 2017, eu já te explico porque eu não vou esquecer dessas datas, eu comprei 5 mil XRB a 50 centavos de dólar. Dia 14, a BitGrail, que era a exchange de fundo de quintal lá da Itália, que vendia a Nano, ela paralisou o saque. Nossa. Já tinha subido horrores ali. Não lembro a cotação do dia, mas paralisou o saque. 3 dias depois liberou. E eu continuei rodando ali. Claro, pô, até o fim. Hodler. Esse foi o meu problema. Hodler, me agarrei naquela shitcoin desgraçada. E aí, dia 27 de dezembro, saí para o final de ano. Num sítio de um amigo lá em Viamão, sem internet. Melhor coisa que tinha. Saí, o ano tava $33. De 50 centavos a $33. $33 em... Quantos dias? 15 dias. Ou seja, Ferrari, tu já estava começando a pensar no carro que tem que escolher a cor. Você queria amarelo, você queria vermelho? Quase isso. Foi de... não vou lembrar agora, mas acho que foi de R$15 mil para $1 milhão. E... Sou um gênio. Porra. Foda-se o Warren Buffett. Demorou quanto tempo? Eu continuo Warren Buffett, se tornou um bilionário aos 56. Eu acabei de 15 dias aqui, eu ganhei $1 milhão. Pô, é isso, sou um gênio. Mas aí eu fiz a atitude mais burra possível, que foi rodar um negócio e ver... Até o fim. Aquele barro de janeiro de 2018. E aí, claro, depois fiquei puto, joguei tudo pro alto ali, fui pombo enxadrista total, saí ciscando o tabuleiro, joguei pra cima, foda-se, o jogo tá viciado, não quero mais isso aqui, não. Aí voltei lá pra aquela vibe do esporte, depois em 2019, falei, pô, não, mas tem alguma coisa aqui, eu não sou burro, né? Assim, muita gente pode dizer que sim, mas eu não... Mas é que ele me conhece. Quem me conhece tem certeza, né? Não, peraí, calma. E aí foi aquela ideia de que 99,98% das criptomoedas resolvem problemas que não existem. Transação é uma delas. Você não precisa de uma moeda para fazer transação. Ainda mais, pô, não é uma demanda assim que existe um mercado urgente que precisa ser preenchido. Mas valor tem valor. Exato. Ter valor tem valor. Exato. Valor é uma ideia que, como a gente estava falando aqui, né, do Block Trends, que a razão social é 1971 Comunicações.
porque naquela sexta-feira, dia 13 de agosto, o Richard Nixon vai para Camp David. 13 de agosto de 1971, vai para Camp David. É um domingo? Dia 15 de agosto, quando ele anuncia o choque Nixon, é um domingo. Dia 13, quando ele vai para Camp David com os assessores, é uma sexta, né? Camp David é como se fosse a Granja do Torto aqui no Brasil. É lá a residência de... Enfim, é uma fazendinha lá do presidente americano. E aí ele reúne lá com os assessores dele e anuncia o choque Nixon. E anuncia como temporária a ideia de que o padrão dólar-ouro vai ser suspenso. Não morreu. Foi suspenso por um tempo. E aí a gente entra naquela vibe do Friedman de que nada é mais permanente do que um programa temporário do governo. Então, que era para ser ali em 71 algo temporário, morreu. Você acha que ele fez isso porque ele abriu, né, o Fort Knox e só tinha uma barra de ouro, uma pepita, o Fort Knox inteiro tinha uma pepita de ouro, com alarme? É uma possibilidade. Talvez o John Travolta, naquele filme pavoroso dele, que ele assalta o Fort Knox com os alienígenas, tenha levado tudo. É um dos piores filmes da história. Não vejo. Deixa nos comentários aí que filme é esse. Eu vou tentar descobrir aqui. Talvez tenha sido isso. Ou o fato de que, galera, todo mundo já sacou qual é a nossa. A gente está fazendo uma guerra, ironicamente, lá na Indochina, né, na Conchinchina, literalmente. O Vietnã, a antiga Conchinchina, na época que a França dominava lá. Ironicamente, porque a França foi um dos países que chamou pelo fim do padrão dólar-ouro. O Valéry Giscard, que era ministro das Finanças da França em 62, 64, na época do De Gaulle, primeiro-ministro, presidente, ele cunhou uma expressão fantástica que é: custa apenas alguns centavos de dólar para que o Bureau de Impressão do Tesouro Americano consiga produzir uma nota de $100, ao passo em que o resto do mundo precisa de muito mais esforço, dedicação e trabalho para obter essa mesma nota em troca de bens. Então era essa ideia, né? Porque os Estados Unidos iam lá, criavam uma moeda de $100 e aí o brasileiro tinha que produzir toneladas de minério de ferro, 1,5 tonelada de minério de ferro a preço de 2008, para obter esses $100, né? Tinha que ir lá, Vale do Rio Doce. Então, um negócio curioso que eu estava comentando aqui, entre 2003 e 2008, o Brasil acumulou $300 bilhões de reservas estrangeiras, que foi o valor que o Banco Central americano imprimiu no final de semana em que o Silicon Valley Bank, o SVB, quebrou. Ou seja, a gente passou 8 anos produzindo frango, soja, milho e carne, tudo para vender, para obter um negócio que ele só lá e pá. Deu um enter. Ele deu um enter e gerou criou o sistema. É isso. Exatamente isso. É fantástico, né? É assim que roubam o dinheiro de dor do mundo, né? Tem um vídeo, não lembro quem é agora, mas um diretor não sei se é diretor ou funcionário do FED, que ele fala que é basicamente isso. O dinheiro americano, o dólar, ele é infinito. É isso. E foi só confirmação disso em 71. Em 71 eles confirmaram, eles chegaram e pensaram assim, pô, de um lado eu tenho o meu complexo industrial militar aqui, e do outro eu tenho uma obrigação com a Europa, com o chamado mundo livre, né, que é basicamente Estados Unidos, Europa e Austrália e Nova Zelândia, de que eu tenho que proteger eles, o que é dinheiro para o meu complexo industrial militar em troca do dólar. É um acordo não escrito de 45, em que os Estados Unidos é a grande polícia do mundo em troca de ser a moeda do mundo. É meio que... Claro. Eu acho que, às vezes, existe uma direita nacionalista que não entendeu ou não aceita esse discurso e acha que o dólar é a moeda do mundo por uma questão divina, né? É porque é. A economia americana é a maior e sempre vai ser, e o mundo vai usar a nossa moeda e aceitar que a gente imprima dinheiro em troca de bens e serviços. Não é assim, né? Peraí. Você banca hoje 80% do custo de transporte marítimo do mundo, com seus 11 ex-presidentes falecidos, vulgo seus porta-aviões. Você tem aí um papel importante de salvar a França a cada 10 anos, nessas guerras que a França se mete. Você tem um papel enfim, de ser o cara que a gente vai xingar quando a gente estiver muito puto, que os adolescentes vão chegar e vão dizer, nossa, mas é horrível. Absurdo. Ou então que os adolescentes de 50 anos, tipo, a Jandira Fegali da vida vai falar, não, porque os Houthi no Iêmen, eles estão lutando contra o imperialismo americano. Vocês são os caras que vão ficar quietos e vão aproveitar o benefício que vocês têm. Eu acho que, assim, é um dos pontos que eu discordo de uma direita mais nacionalista, é que eles veem isso como um absurdo, que não, os Estados Unidos não pode financiar aqui e acolá. Mas é o papel. Eu não sou americano, eu não sou pagador de imposto americano, mas eu me beneficio indiretamente dessa ordem imposta, porque eu prefiro isso do que a China mandando na América Latina. Eu acho mais saudável. Para mim, enquanto brasileiro, eu acho mais saudável. Mas, nossa, agora a gente... Foi um super gap lá atrás pra gente falar. Assim, você já enxergava isso antes do Bitcoin? Nesse sentido de que a nossa moeda é uma moeda estranha? Ou foi o Bitcoin que te deu clareza com isso? Ou foi o Instituto Hofmann Mises, etc., os grandes nomes, Hayek, que te deu clareza com isso? Quando é que você percebeu que existia algo essencialmente corrupto na moeda fiat planetária? Quando é que você percebeu isso? Foi logo cedo. Como eu falei, eu conheci o Bitcoin a primeira vez em um grupo de estudos liberal. Eu entendi que existia um problema
E até é curioso, né? Porque eu estava comentando novamente aí com o João Paulo, pessoa mais citada desse podcast, mas eu estava comentando com ele que Abraço, João tem, Paulo. tem algumas pessoas, fundadores, inclusive do Instituto Mises, os Kioka, por exemplo, que sempre dizem, repetem toda a história, mas eles não gostam do Bitcoin. Ou seja, você gosta de reclamar, mas você não gosta da solução, cara. E aí eu brinco com ele que, pô, eu tava reclamando demais, até que eu parei para falar, pô, não, agora eu vou entender o que eu fiz aquela besteira ali com o Nano e vou entender o que é aqui. E, porra, faz sentido essa tese. Faz sentido. E não me é estranho, o estranho é não ter chegado antes. Mas é porque Bitcoin é um negócio muito complexo que envolve diversas áreas, né, de conhecimento humano. Ele é tecnologia e finanças. Eu sou uma completa negação na parte de tecnologia. Eu confesso que não me peça para fazer análise on-chain aqui ou falar de fundamento tecnológico. Porque a carteira multisig aqui para aqui, acolá, não sei o quê. Faz uma aula disso, né? Eu entendo o que é necessário para mim, mas eu não vou a fundo aqui para entender, por exemplo, lá na QR Asset eles têm uma gaiola de Faraday para isolar, não sei o quê, para ter uma carteira multisig para pegar o dinheiro dos ETFs e guardar aqui e acolá. Não. Eu entendo o básico de autocustódia, o básico para mim, eu entendo o básico da tecnologia. E eu acho que é positivo. Assim. Claro. É positivo porque é um sinal de que o Bitcoin evoluiu a ponto de não ser um negócio nichado de nerd. Exato. É ruim porque eu cheguei tarde nesse aspecto, mas é positivo cedo porque ainda. tá avançando até uma galera menos hard tech, igual a mim. Perfeito. E aí eu acho que dentro dessas ideias de concepções de mundo, como você estava chamando, a gente deu uma tergiversada imensa aqui de sair ali do Blocktrains, mas isso até explica um pouco do viés que a gente dá dentro do Blocktrains, né? De construir, falar de macro, falar de assuntos que a Faria Lima entende, para tentar fazer o cara ter essa mesma visão que a gente tem, de que, pô, não adianta você reclamar todo dia, porque o Ibovespa em 2008 era 46 mil pontos em dólar. Hoje ele está 24 mil. Aí você fica repetindo. Pô, tá, cara, mas e aí? A solução qual é? É IMA B5? Não. Small 11, VVB 11, IFIX, renda fixa ali. IPCA mais 6? IPCA mais 6. Mais 8? Assim, a minha religião proíbe renda fixa do governo. Eu tenho renda fixa. Eu também tenho essa religião. Eu tenho renda fixa por questão de liquidez. Ali tem uns ETFs de uns amigos até da Esparta, que é crédito privado. Tem mais risco, mas não fere a minha religião. Então, Entendi. apesar de nosso amigo Renato Amoedo dizer que, na verdade, você está financiando do mesmo jeito. Mas não. Calma, eu entendo, mas eu não concordo com tudo, não. Não precisa também, claro. Eu acho que existe esse espaço aí. A gente discorda em alguns pontos. Como eu falei, eu sou um cara bem caxias com a economia, então às vezes o pessoal avança para fazer muito do que eu fiz ali em 18 com o Bitcoin, de jogar tudo pro alto e falar, tudo é a mesma coisa, não vou não. O pessoal às vezes chega nessa de, não, é tudo keynesiano, tudo tá tudo na mesma cama com o governo, essa galera aí é tudo unicampista, não sei o quê, tudo inflacionista. Eu vejo que existe uma conexão muito positiva entre o mercado mais institucional, o Bitcoin, existe... Eu acho... Bom, começa pelo fato de que se você tem mais gente comprando o Bitcoin, vai diminuir a oferta. Enfim, você está melhorando para todo mundo. Mas eu acho que existe um ponto positivo de você integrar, porque... Eu não lembro quem fala isso, não sei se é o Renato exatamente, mas ou é o Saylor, que diz que todo mundo vai comprar Bitcoin no preço que merece, né? Exato, então, é um fato. E eu acho assim, eu não tento ser um pouco poliana nesse aspecto, otimista, e bora lá, galera, não é difícil, cara, esquece essa parada de Ambipar, Oi B3, Oi BR4, Petro 4, cara, o governo vai meter a mão de novo, cara, olha lá, tudo de novo. Tudo igual, né? Cara, tu tá atravessando a rua pra cair na casca de banana, comprando Vale agora, achando que o governo vai não segue do Manteiga, mas vai botar outro. Você vai se ferrar do mesmo jeito, meu amigo, você não precisa disso. Eu acho que o fundamento ele é bem óbvio, né? A gente tem um problema demográfico evidente, a população diminuindo. A gente tem um pacto social em boa parte do mundo, o Brasil é um desses lugares, que ele requer um aumento da força de trabalho quase constante para que esse pacto seja viável, pelo menos dê para mascarar ele, como é o caso de Previdência, né? A gente tem hoje 10 trilhões de dólares de unsecured funds de Previdência, ou déficit atuarial, no termo mais simples, num país que a população não cresce, a produtividade não cresce. Se você fala que a produtividade não cresce, todo mundo fica irritado. Não, mas como assim? Você está dizendo que o brasileiro não trabalha? Não, cara, é o contrário, cara. Trabalha demais, produz de menos. Tá vendo o Instagram demais no horário de trabalho, pô. Tira esse Instagram meia hora aí, faça o trabalho, vai para casa, você produz mais, enfim. Como você acha esse gancho, né? Como você acha que hoje está o mercado? Você acha que o mercado tradicional está conseguindo se aproximar realmente
do mercado, né, Bitcoin, das criptomoedas em geral, está se apropriando disso. Porque eu ainda vejo que está bem no início dessa curva. Mas você que já está mais lá na frente, o que você acha? Você acha que já está bem avançado nisso? Ou estamos no início dos assessores começarem a entender isso de verdade? Cara, eu acho que vai demorar muito tempo para que as pessoas possam entrar no Bitcoin. E aí a gente tem que tomar esse cuidado aí, né? Bitcoin, o cripto, shitcoin no geral, e Bitcoin é outra coisa. Exato. Enfim, Importante não isso. Não quero criar intriga quanto a isso. Não quero lembrar, não. Bate a depressão até. Mas vai demorar muito para que as pessoas possam fazer um ciclo diferente daquele ciclo que é... Eu vi uma história sobre isso, aí eu comecei a dar opinião sem ter lido, que é blockchain é um negócio muito legal. Bitcoin? Não. Bitcoin não. Mas blockchain vai mudar o mundo. Revolucionário. Aí depois o cara, esse Bitcoin aí tá legal, hein? Tá bem, tem que ter um pouquinho, tem que ter 2%, hein, galera? Daqui a pouco é 5%, daqui a pouco é 10%, daqui a pouco o cara vai entender, não. Mas realmente muda governo, entra governo, sai governo, o déficit continua lá, o problema da previdência continua lá. Faz sentido ter Bitcoin, hein, galera? Faz sentido. Ou seja, toda essa trajetória vai demorar um pouco a ser desfeita. Tem alguns que são mais espalhafatosos, que entram naquela bobagem, bolha das tulipas, que é a Bolha das Tulipas é um conto moralista escrito ali no século XVIII, por conta de uma briga de cristãos e protestantes na Holanda, né? Então, você teve historicamente registrado 6 pessoas que perderam alguma grana com isso. Só isso. E aí, no século XIX se tornou um conto moralista, no sentido de falar, não, porque a sociedade inteira entrou em uma mania, tulipa mania, a sociedade inteira enlouqueceu, porque do século XVI ele marca a ascensão do capitalismo comercial na Holanda, nos Países Baixos. Né? Entendi. E aí existe essa questão de ganância, de ter esse conto moralista. Eu acho que, para mim, não posso obrigar ninguém a conhecer a história, considerando que as tulipas são um conto perfeito, foram construídas para isso, né? Construídas a história ali no Manias, Pânico e Crash, que é um livro já famoso. Outras várias histórias são meio que mitos, como aquela do Rothschild, que financiou os dois lados, e aí ele soube da informação antes. Essa é uma mentira inventada. Tem mais outra mentira? Inventada em 1848, num panfleto escrito por um cara chamado Satan, que era um socialista da época. E ele criou essa ideia, exatamente um panfleto antissemita. Também, novamente, por uma questão religiosa, né? Interessante como você tem toda essa questão religiosa envolvida na economia. Você tem vários aspectos. Tem um curso meu no Block Trends, que é a história da moeda no mundo. E eu aprofundo um pouco esses temas, explicando a relação entre juros e como é que os Medici faziam para burlar isso, sendo católicos e emprestar dinheiro a juros. Na verdade, eles não cobravam juros, eles trocavam moeda, né? Era uma taxa de troca de moeda. E que ainda hoje é bastante comum no Oriente Médio, né? Já que o Islã proíbe a cobrança de juros também. Usura. É isso, é uma questão de usura, né? É um crime você se apropriar de parte da riqueza produzida por outra pessoa por causa disso, né? Que, enfim, a religião tem um papel extremamente importante na economia, na história econômica. Claro, sem dúvida. Mas aí o que eu estava comentando dessa questão é que algumas pessoas se prendem a esses contos, essas ideias de tulipa para tentar dizer, eu sei de um fato histórico curioso e vou usar isso como uma anedota aqui para dizer que, eu estudei história e eu estou vendo aqui o Bitcoin, enfim, aquela pseudo-intelectualidade ali que a pessoa usa como gancho para escapar de responder. Recentemente a gente teve aí o Pablo Spire nessa mesma vibe e é comum, são alguns estágios, né? Você tem aquela teoria de psicanálise, se não me engano, de 5 estágios do luto. A Faria Lima tem quase isso com o Bitcoin. Tem a negação, depois tem a raiva. Não, é bolha, subiu demais, sei o quê. Não vai mais subir. Não vai morreu aqui e tal. Aí depois, eu não vou lembrar agora das 5 estágios ali, mas você tem direitinho, você consegue acompanhar isso. Aí depois você tem um princípio de aceitação, que é a blockchain é legal, hein, galera? Blockchain, talvez valha a pena. Blockchain talvez valha a pena. E você vê pessoas inteligentíssimas, assim, que eu respeito ali, que estão nessa vibe. Eu acho que isso vai durar um pouco ainda mais. Assim, não vai se tornar comum a pessoa sair de um ódio mortal para dizer, não, é isso aí mesmo. Bitcoin é reserva de valor. Tá. E quais cursos hoje vocês têm dentro lá da Block Trends? Como é que funciona? Conta um pouquinho mais do Block Trends pra gente. A gente iniciou como um portal de notícias, né, um blog de conteúdo da QR Asset, e ali em 2022 a gente fez um curso com a B3, que era o Como Investir em Cripto na Bolsa. Programa de educação de cripto, que se tornou o curso com o maior número de inscritos da história da B3. Caramba, de graça? Isso, era gratuito, era um programa de educação da B3. Ainda é? Eu não vou saber te dizer agora se está aberto para inscrição. Eu acho que sim, porque a gente recebe muita gente. No blocktrends.com. Não, era um projeto da QR Asset com a B3. A parte educacional da B3, que trabalha junto com gestoras, né? Legal. E foi desenvolvido pelo time do Block Trends. Maneiro. E aí, dentro disso, a QR Capital, que é a holding, ela entendeu que havia algo mais do que simplesmente ser um blog acessório da QR Asset, ali no Block Trends. E o Block Trends se tornou uma empresa de educação, uma edtech, a Crypto EdTech.
A gente produziu um curso com a Universidade de São Paulo, a Unifecaf, um curso de desenvolvedor blockchain, uma pós-graduação. Maneiro, para desenvolvedor mesmo. Né? Isso. Solidity, EVM? já? Solidity, EVM, tudo. A gente colocou o Armando Dutra, que é CTO da Vortex QR tokenizadora, desenvolvedor blockchain do Bitcoin Core, o Pedro Argento e outros nomes. Dão aula nesse curso. Isso, dão aula nesse curso. E é uma pós-graduação, né? Então vale como diplominha também pra galera que é da... A galera de cripto é menos afeita a documentos, né? Link na descrição. Mas é muito isso, né? E aí, em seguida, a gente lançou o nosso próprio app, ainda por meio de portal, né? E tá numa vibe meio Alura, meio Netflix, né? Então, Interessante isso. a ideia é que sejam... Nossa meta aí é mais de 100 cursos até o final desse ano. Caramba, uau. A gente tem 35 hoje. Caraca. Tem 35 Bastante curso. 35 para 100 é bastante. São divididos em hubs, né? Então a gente tem o hub Bitcoin, o hub Ethereum, o hub DeFi, hub programador blockchain, enfim. Você tem os hubs e as trilhas. E o hub Web3. Perfeito. E que você vai tendo cursos que vão sendo agregados nessas linhas. Então, Como se todo fosse na mês, Netflix mesmo, isso, Alura e tal, que a pessoa como se pode fosse, explorar. exatamente. Você assina agora e aí daqui a, sei lá, 2 meses pode surgir outro curso que você gostou também e você não vai pagar mais nada Mais por nada isso. por isso. Não, você vai estar sempre recebendo novo material, novo conteúdo. Tem um curso meu para estrear agora em agosto, por exemplo, que é a História da Moeda no Brasil. No Brasil, Isso. especificamente. É um curso sobre... Pô, você deu um trabalho absurdo, que já teve quantas moedas no Brasil? São 9. Não, são 11 moedas e 9 calotes. 9 calotes da moeda, né? O que a gente sempre brinca, foram 3 ditaduras. Ditadura da espada, ditadura Vargas, ditadura militar. 9 calotes, o último em 87, 11 moedas e 5 Copas do Mundo. 5 Copas do Mundo, bora. Bora pra cima. Não, a sexta tá difícil ainda, né? Mas a gente já tinha combinado de não falar de futebol por causa da situação delicada do meu Esporte Clube Internacional. Aí. E aí a ideia é que você vai ter os cursos que você vai recebendo todo mês, novos cursos que você pode fazer. Novos conteúdos e tudo Você pode sugerir, inclusive, pô, eu quero um curso de, sei lá... DeFi tem muitas áreas em DeFi, sim, tem ReFi agora também que o pessoal fala exato. bastante. Não, você pode falar um curso... Quero um curso sobre Stablecoin, derivativo em derivativos. Bitcoin. Uhum. Vai aparecer. Pode demorar um tempinho, mas vai aparecer. A gente vai acabar Fazendo. colocando isso. Tendo demanda com os nossos assinantes, vai surgir. Então, hoje você já aceita assinantes, pode entrar na Blocktrends.app. Sim, é blocktrends.app. Isso. App. Isso, app. Tem 35 cursos, tem o relatório de análise on-chain do Cauê Oliveira, é o primeiro relatório de análise on-chain do Brasil. Tem carteira recomendada, carteira Satoshi, que é basicamente Bitcoin e dólar, então carteira do Cauê. Recomendação de altcoins. A gente trouxe o Vinícius Bitello, que tinha um canal no YouTube também, o Gaúcho Investidor. A gente trouxe para a equipe porque entende que complementar... Tem gente que vai comprar pelo menos Exato, 2, 3, 5% dessas meme coins da vida. Não, exato. Eu tô falando pro Vinícius aí, me dá 3 meme coins para eleição americana, eu vou botar $500 em cada uma. E sempre tem, todo ano de eleição tem, né? meme Todo coin. ano tem. Ali MAGA, não sei o quê, Trump Coin. Enfim, tem. Eu acho que é muito mais divertido que o jogo do Tigrinho, inclusive. Com certeza. Muito mais, Com certeza. muito mais doido e muito mais interessante. Mas é algo extremamente volátil. Não é algo pra você casar com ela. Só pra ficar Não, claro. exato. Mas aí a gente tem um relatório que analisa altcoins, tem análises diárias no nosso grupo de WhatsApp. E uma das vantagens mais interessantes que a gente tem é que o Cauê Oliveira, nosso analista, mora em Portugal. Então, 7 horas da manhã você abre o seu WhatsApp e já tem análise do Bitcoin no dia. Exato. 7 horas da manhã no Brasil, você vai receber o que está acontecendo de movimentação, chain, enfim, indicadores no seu WhatsApp. Muito legal. Fora isso, a gente tem meetups, ou seja, a gente traz o Teodoro Fleury, por exemplo, que é gestor do QBTC11, um ETF de $500 milhões. A gente traz esse cara e os assinantes podem trocar ideia com ele e conversar sobre... Oportunidade. Exatamente, pode E ele é um conversar... cara técnico bom. Sim. Aí traz analista de asset, traz, enfim, vários convidados. E aí é um meetup fechado, não é gravado, digo, não sai da plataforma, né? Então Claro. você tem esse encontro quinzenal com especialistas do mercado, você pode trocar ideia com o Armando, por exemplo, que é desenvolvedor do Bitcoin Core, enfim, grandes nomes. E a ideia é que o Blocktrends App está sendo construído em parceria com os primeiros assinantes, né? A gente Maneiro. tem algumas centenas de assinantes já, mas eu ainda digo que são primeiros porque a gente tem por volta de 4 meses. Sim, bem recente. Recente. Sim, claro. E os feedbacks têm sido muito positivos, assim, né? A gente sempre brinca que a ideia era lançar com 7, porque, pô, é uma startup, tem que lançar, é importante lançar com 7. E nessa primeira rodada que a gente fez, a gente teve 9.5. Uau. Então, pô, o que aumenta mais ainda é a responsa. Claro, com certeza. Mas é nessa linha. E o projeto tá bem. Como eu falei, a gente fez alguns cursos em parceria, né? A gente lançou
essa pós-graduação desenvolvedor blockchain e agora lançou junto com a Ancor, que é a Associação Nacional de Corretoras e Distribuidoras de Valores Imobiliários. A Ancor é basicamente a certificadora dos agentes autônomos de investimento. Perfeito. São 23 mil agentes, mas basicamente se você quer trabalhar no mercado financeiro, você, como agente autônomo, você tem que ter essa certificação. E a gente lançou a primeira certificação no mercado de cripto. Não é obrigatória para eles Não é ainda, obrigatória. mas a não ideia é é que em algum obrigatória. momento eles vão ter que passar por isso, né? Não existe uma obrigação de que você, estando como agente autônomo, faça essa certificação. Mas você ganha uma Você se destacar distinção. do mercado, né? Exato, Você você destacar ganha do uma mercado. distinção. Você, como agente autônomo, você vai mostrar ali pro pessoal, pô, você chega no escritório como o Invest Smart, por exemplo, Sim. o maior escritório aqui do Rio, o maior do Brasil, se não me engano, número de assessores. Aí chega no escritório do Rio de Janeiro, pô, o cliente quer investir em Bitcoin. Ninguém sabe explicar. Ninguém sabe. Não, o fulaninho ali tem o CCA, pô, joga o cliente pro fulaninho. Claro. E é isso. O cliente sabe do negócio e não adianta XP, BTG ficar empurrando o COI, ficar dizendo, não, tem que captar, tem que vender CRA como é que é CRA? É certificado de recebíveis do agronegócio, que o Madeiro vendeu, pô. Tem um CRI, que é um certificado de recebível imobiliário, que é a Mama Jama, que é uma pizzaria bem famosa aqui do Rio. Famosa. Eles fizeram, que é basicamente, criaram um fundo que a Mama Jama pagava aluguel mesmo sem o fundo ser dono do negócio. Sei que no fundo estava rendendo 20% ao ano, o que é um negócio curiosíssimo. Pô, curiosíssimo. E é um grande incentivo para o assessor de investimento empurrar isso para o cliente. Claro. Pô, ganhar margem de rebate, não sei o que. É até um debate que existe dentro do próprio Sim. mercado sobre como é que o assessor se remunera, porque se ele não recebe um percentual fixo sobre a carteira, ele tem incentivo para fazer o cara girar e dar aquelas piruetas lá de ficar girando ativo, porque ele vai ganhando rebate. Claro. O cara, e cripto é o contrário, né? E cripto é, pô, hodl, Exato. fica quieto, não precisa ficar comprando e vendendo ação O tempo todo. todo, ficar comprando um certificado que você nem entende como é que funciona. Aliás, um negócio maravilhoso de olhar é eu não vou lembrar o nome agora, mas tem um fundo proprietário da XP, se eu não me engano, que é o fundo que dá liquidez aos COI. E você vê que o negócio é um reloginho, só sobe. Porque é o fundo que está na ponta contrária dos COI. É o fundo que dá liquidez e que está na ponta contrária dos... De todos os quais. É um... COI, aliás, só para quem não conhece, eu tô tentando lembrar da sigla de operações estruturadas, né? É isso. Que é basicamente um negócio que vai te dizer, mas se você quer apostar em Nasdaq, mas tem medo da volatilidade, eu te garanto que se cair, eu te Baixo dou... tanto, eu compro. eu te compro, garanto tanto. Só que se subir 50%, Eu não te dou eu te tudo. dou 10%. E isso é ótimo porque ninguém tem isso aí. É tipo aquele CDS, né, o Credit Default Swap, os derivativos da crise de 2008, Sim. que ninguém fazia ideia de como é que funcionava, porque você pegava alguns títulos aqui, outros acolá, e montava um balaio de gato ali. E no fim terminava um banco comercial alemão comprando um negócio que ele nem sabe. Enfim, já foi lavado e deslavado tantas vezes ali, ele nem sabe mais o que é. Mas, e aí, a gente tenta trabalhar com o mercado regulado muito nessa ideia de que, pô, não é ruim trazer dinheiro para o Bitcoin. Se Claro. o Bitcoin é uma poupança, Uhum. estou inflando o negócio, estou trazendo dinheiro para cá. Claro. E é muito satisfatório para mim quando eu vejo pessoas... tem um grande amigo que foi secretário da Fazenda lá do Rio Grande do Sul, que é conselheiro de banco, foi diretor do BTG, por exemplo, na época do Pércio, ali em 2015. E ele investiu em Bitcoin por conta de discussões que a gente teve. Ele comprou ali, começou em 2021. E comprava e fazia VTF, né? Porque, enfim, ele é conselheiro de banco, não dá para ele pegar um pendrive e do nada Espetar, chegar e né? dizer depois, pô, galera, então, eu comprei Bitcoin. Botei aqui no pendrive. Exato. Tá aqui, Vantagens e desvantagens de você ser conselheiro de grandes empresas, né? claro. E é muito curioso, porque eu noto que às vezes ele me traz umas dúvidas aqui, eu vai conversar com o João Paulo também, ou com alguns outros amigos em comum, e eu noto que ele faz isso uns dias depois que ele está em reunião de conselho de empresa. Que tem algumas empresas grandes do Nordeste, do Sul, é lá do Rio Grande do Sul também, né? Mas tem alguns conselhos grandes e você percebe que algumas dúvidas não veio da cabeça dele, não. Ele trouxe porque o fulano de tal, que é herdeiro do grupo não sei o que, de Pernambuco, grupo de energia, ele viu um post dele falando de Bitcoin, chegou para ele e falou, pô, e esse Bitcoin aí, vale a pena eu ter? E aí você está falando com um dos caras mais ricos de Pernambuco, do Nordeste, bilionário, e do nada ele tá, porque vai nessa teia, né? Vai. Uhum. Foi daqui das ideias que a gente trocava, aí depois tá com ele, aí dele vai para um cara que eu nunca falaria diretamente na minha Fora vida. da bolha, completamente. Totalmente fora da bolha e vai crescendo porque tem lógica. Essa é a grande questão. Essa aqui é a questão do Bitcoin. Essa é a grande questão. E aproveitando para te perguntar, você hoje, além da Block Trends, que dá muito trabalho para você fazer, tem os cursos que você está gravando, etc., vocês fizeram uma parceria, né, com a Educação Real, né, do Alan e do Renato. exato. Como foi essa parceria? Como é que tá essa parceria com Renato Netrejeitão, Alan Chiran?
Uma das questões que a gente trocou de ideia até naquele dia que que o Alan estava aqui no Rio, né? Uhum. É que um indivíduo, ele gera valor, mas ele não tem equity. E o Alan entendeu o jogo do equity muito bem. Verdade. Entendeu que se ele quer escalar o negócio, Uhum. se ele quer atingir mais pessoas, se ele quer ajudar mais pessoas, ele tem que ter um negócio que vai conseguir atrair outras pessoas e gerar esse valor por meio de equity, que vai atrair investidor, etc. E um dos pontos centrais ali é que ele está usando a plataforma com um enorme alcance que ele e o Renato construíram com o best-seller do Bitcoin Black Pill. Está usando isso para complementar. Porque, obviamente, Alan e Renato são só duas pessoas, não vai dar curso de tudo, né? Então, Claro. algumas coisas faz mais sentido para eles ter um curso de terceiro Sem dúvida. do que Já eles próprios validado, gravar. com conhecimento. Exatamente. Técnico. Então, você vai no Educação Real, você vai ter análise on-chain com o Cauê, Legal. que é o melhor analista on-chain do Brasil. Tá lá o curso. Você vai ter o curso de A História da Moeda no Mundo, que é um curso meu, falando de macro, que é um tema que o Renato aborda muito, mas que ele não Sim. gravou especificamente. Sim, sim. Então, a gente vai falar de coisas que são bem complementares ao escopo que eles já abordam no Bitcoin Black Pill. Perfeito. E tem funcionado muito bem, assim. O Renato é um cara fantástico, assim, é um Fantástico, cara muito difícil de controlar ali, mas é um cara... Impossível, né? Não, isso é de impossível. controlar. Isso é impossível de controlar, mas é um cara que ele tem uma sacada de raciocínio muito Muito rápida. elevada. Sobre reúne muitas informações num curtíssimo espaço de tempo. Sim. Não, é difícil. Ele Eu gravei com o grave. Renato algumas vezes e do nada ele me puxa a história de um título da China com os Estados Unidos de 1890, que você nunca ouviu falar, mas que faz total sentido para aquele contexto. E que é uma Já aconteceu, metáfora de para fato. alguma coisa, exato. Isso é algo bem interessante, assim, de trocar. É dúvida. sempre uma experiência única, trocar ideia com o Renato, com o Alan, que é o Alan é o cara mais tímido comparado ao Renato, mas também é um cara tão inteligente quanto. Assim. A gente entrevistou ele aqui. E se você quer saber mais sobre isso, pode clicar aí abaixo, que a Mari vai deixar o nosso link também do educacau, educacaureal, né, .com. E vai ter .com.br ou só .com? Falando no outro .com.br ou .com. Vai estar o link aqui abaixo, você clica no link e você vai ver que tem curso da Block Trends lá também, que eu já vi. Inclusive teve uma live essa semana, Teve uma live Essa semana, na quinta. na quinta, do Renato. Isso, do Renato, com- o Alan e o Cauê. Ah, do Cauê. Do Isso, Cauê. exato. Eles apresentando. Excepcional, inclusive. Apresentando ali. Aliás, só uma outra Agora. curiosidade, que eu conheci o Renatão em 2015, Caramba. porque Lá ele estava a fim de fazer um paper e ele precisava dos dados. E aí ele me ofereceu pagar para eu pegar os dados. Olha a notícia de bastidor, hein, gente? Ele ofereceu financiar esse estudo de busca pelos dados e tal. E ser coautor do paper com ele. O paper eu acho que você encontra aí. Se procurar Renato Nadira Moedo e Felipe Hermes, você vai encontrar. Caramba, ainda existe esse paper, então. É um Circulou. paper sobre renda mínima. Renda mínima universal? Exatamente. Universal não, renda mínima. Só renda mínima. Porque existem alguns excludentes. Né? Essa ideia do Sim. paper é que, você não é obrigado a receber a renda mínima. Mas se você é funcionário público, você não recebe renda mínima. Claro. Se você é estudante de universidade, você não recebe. Tem alguns excludentes ali. Mas o ponto é, a gente pegou todas as receitas do Estado brasileiro, menos impostos. Perfeito. Porque você tem receita financeira, contribuição, impostos. A gente deixou todos os impostos ali. As contribuições, a maior parte de contribuição é previdência, né? Perfeito. E dividiu pela população brasileira esses valores. E chegou a um valor em 2014, foi feito em 2015 o estudo, mas dados de 2014, Claro. de R$ 4.500. 4.800, isso, Vamos lá. R$ 4.800. Isso dava R$ 400 por mês, que é acima da linha da pobreza. Que é o ponto do paper. Ou seja, se o Estado pegar o dinheiro, contribuição, distribuir entre todas as pessoas, de quando nasce até quando morre, e não fizer mais nada. Nada. Não vou dizer nada porque ele ainda teria dinheiro de impostos. Claro. Poderia imposto ali, que é uma parte do orçamento da União. Mas se ele fizesse só isso, não existiria miséria no Brasil. Já não teria miséria. E se existe miséria, porque ele não um faz bom isso bem. indicativo é porque ele faz coisas que ele não precisava fazer. E aí Legal. o Renato, na época que ele foi financiar essa pesquisa ali, durou alguns meses e tal, ele me ofereceu um valor em real e outro em Bitcoin. E eu aceitei em real. Parabéns por isso. Poderia Ter ganhado um pouquinho mais, ter sido o melhor paper escrito da história. poderia ter recebido ali R$500 mil por uma pesquisa de 2 meses. Poderia. Mas se eu Pra soubesse, quê, né? Era muito se eu melhor. soubesse o futuro,
Se eu soubesse o futuro, meio milhão era pouco. Era pouco, sem dúvida. Eu acho que é isso. E foram aprendizados. Foram aprendizados caros, difíceis, mas que depois de muita relutância acabei aceitando ali. Eu ia te fazer a transferência de Nano agora. Pra ver se Vai ficar querendo. Eu não quero. Eu acho que eu olhei esses dias, estava R$4 e pouco. Você deu olhou, pô. Eu olhei, tá R$4 e pouco, uns 80 centavos de dólar. Eu estaria ganhando 60% em 6 anos. Em dólar. Pô, olha só, em dólar eu estaria ganhando 60%. Estaria batendo o Ibovespa, sendo a maior desgraça que eu já fiz na minha vida. Estaria batendo o Ibovespa ainda. Tá fácil bater o Ibovespa pelo visto, então. Fala um pouquinho, porque nós tivemos um problema no Rio Grande do Sul, né, recente, extremamente intenso. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, né? Você tem muita família lá, interior e tudo. Fala um pouquinho como é que foi aí pra vocês. Foi surpreendente pela velocidade das coisas. Foi surpreendente porque se você olhar o histórico das 3 maiores cheias que o Rio Grande do Sul teve, a primeira foi a de maio, a segunda foi a de 1941 e a terceira foi de setembro de 2023. Ou seja, 2 das 3 maiores têm menos de 1 ano de diferença. E foi agoniante no sentido de que uma sexta-feira, às 7 horas da manhã, minha prima manda foto no grupo da família e tava água chegando na rua. Aí 9 da manhã, tava chegando no portão da casa dela. E 2 horas depois. Isso. E ela saiu de casa. O marido ficou para tentar, enfim, subir as coisas, salvar as coisas ali. Lamarim Eldorado, né, que é uma cidade vizinha de Porto Alegre, que teve 95% debaixo d'água. Mas foi isso, foi pela velocidade. E aí, à noite, o marido dela estava ali para ser resgatado ainda, dormiu em abrigo, em Guaíba, e ela teve que ir para Porto Alegre. Enfim, foi uma situação bem complicada, foi bem complicada, caótica. Mas que eu vejo pelo lado positivo de ter engajado pessoas e mostrado o poder de comunidade, a força da comunidade. Força da comunidade. Eu tenho um grande amigo lá que a família dele montou um fundo chamado Reconstrói RS, família Ling, montou um fundo que vai basicamente distribuir recursos para obras da comunidade. Está recebendo vários projetos de pontes e estradas, enfim. E você está vendo um engajamento muito grande da comunidade, né? Agora, eu acho importante destacar, assim, para quem não é do Rio Grande do Sul, que essa situação não é tão aleatória ou esporádica quanto parece. Na realidade, eu sempre digo que pior do que a cheia, que é visualmente aterrador, pior é a seca. O pior é a seca. Se você olhar os últimos 10 anos, o Rio Grande do Sul teve seca em 5 anos. Isso destrói a economia de uma forma surreal. Assim, surreal. Teve uma tia minha que acabei conhecendo pela televisão, você vê. Teve na Ana Maria Braga lá. Depois eu fui descobrir, enfim, porque saiu na TV, foi falar, e Hermes não é um sobrenome tão comum. Sim. Da Silva é bastante comum, mas Hermes não é. Enfim, acabou perdendo a propriedade ali de 40 hectares por conta da cheia. E ela estava narrando um processo em que 2021 a propriedade valia por volta de R$150 mil por hectare. Aí depois de 2 anos de seca, baixou para 80. Nossa. Foi assim, 2020 Covid, 2021 seca, 2022 seca, 2023 seca e enchente. E 2024, enchente. Então, quando a gente achava que a economia do Rio Grande do Sul ia recuperar, veio isso. E ela estava narrando esse processo de destruição de valor que é quase imperceptível, mas as terras do Rio Grande do Sul já foram muito valorizadas. Muito, nossa. Muito por conta do clima, né? Sempre foi favorável. E agora, enfim, está valendo 30, 40 mil reais o hectare, porque as pessoas têm que colocar na conta esse risco de que vai ter seca de novo. Climáticas, essa questão toda aí, que a gente não sabe como está resolvida. E se você olha o total wealth, a riqueza total da sociedade, essa destruição é intangível, né? Porque isso não está no seu imposto de renda, isso não está na sua declaração ali, não está em lugar nenhum. Mas você nota que famílias que tinham valor razoável ali estão sendo destruídas de forma silenciosa. Isso é a pior coisa. Assim, gerações, né? Gerações de acumulação, de patrimônio sendo destruídas ali. E isso é a parte mais cruel, porque você tem uma grande comoção ali em maio, mas o que fica é difícil de seguir. E eu vejo isso muito pela minha cidade, né? Minha cidade natal, que é Rio Pardo, quando eu nasci tinha 37 mil habitantes. Hoje ela tem 32. Uau. E mais habitante antes do que quando nasceu. A populacional é incrível. É porque não tem perspectiva, não tem incentivo, isso. Né? Então, é realmente bem difícil. Mas eu acho que a população ali é bem resiliente a esse aspecto, vai acabar se resolvendo. É importante que a gente mantenha, né, bem aberto a parte, né, de doação lá para o Rio Grande do Sul.
A gente sabe que esse processo de se reerguer não é um processo rápido, você vai demorar tempo, anos, e todo apoio é importante para eles, né? Para a comunidade, né, gaúcha. Você pode fazer algo muito mais interessante, que é comprar um vinho gaúcho, ou comprar uma carne, comprar algum produto ali. Você vai estar... visitar, né? Dependendo, né? No Canela e Gramado. É bem... algumas vezes, é muito bom. Bento Gonçalves. Sim. Muito bom. É como a gente diz, a Disney brasileira é Gramado. E a cidade maravilhosa. É uma cidade feita para te receber. Assim. Exato. Isso é muito bom. Exato. E, bom, nós estamos encaminhando aqui, né, para o final, né, do podcast. Queria aproveitar e te perguntar. A gente tem um quadro aqui que a gente está meio compondo um livro que se chama O Evangelho, né, de Satoshi. E seria meio um livro apócrifo que o Satoshi Nakamoto deixou para a gente. As melhores práticas nesse mundo, né, de criptomoeda. Seriam as dicas que ele acabou deixando ali, nos versículos mais importantes. Que versículo Felipe Hermes vai assinar? Felipe Hermes vai assinar nesse livro. Como eu comentei, a gente estava gravando eu, Renato e Tony Volpon, que é foi diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central. E o Tony é professor de diplomacia em Georgetown, que é a Universidade de Washington. Conhecidíssima. Conhecidíssima, libertária. E o Renato, ele quando abriu a câmera, não estava ligado ainda à live, mas ele, porra, Tony, não sei o que, estuda na Universidade do Satoshi, do Nick Szabo, foi professor aí. O Tony nem sabia, tomou um susto logo com o jeito do Renatão também. E eu não sei se o Nick Szabo conhece muito do Brasil, não sei. Mas se ele conhece, ele deve ter cunhado a expressão always bet against Brazil. Eu acho que esse país é muito cansativo, cara. A gente não tem nenhum apreço pelo que dá certo. A gente não tem nenhum apreço por olhar as coisas e falar, pô, deu certo. Não, não é. Era o fulano de tal que estava na presidência e era o fato de ele estar na presidência. Não foi a política tal que teve resultado tal, medir resultado. Isso dá muito trabalho. Não, o importante é falar e convencer. Ou como um grande amigo sempre diz, você pode falar a maior mentira do mundo. Se você falar com convicção, porra, você se elege... No Brasil, pelo menos. No resto do mundo, certeza. Vários países, né? O Thomas Sowell, eu tenho uma citação que é quando as pessoas querem o impossível, somente mentirosos podem se eleger, né? Exato. Então, eu acho que essa frase aí do Satoshi, do Always Bet Against Brazil, estaria lá. Satoshi. Estaria lá nessa... Nem que fosse para dar uma brincadeira com Warren Buffett, que tem aquele Never Bet Against America, né? Então, o Brasil Always Bet Against Brazil. É um pouco difícil esse país. Um pouco difícil, mas é o que eu sempre digo, assim, para mim, pelo menos, quando você tem 90% do seu patrimônio fora do Brasil, é ótimo. Exato. Não, se você só tem patrimônio Bitcoin, tá maravilhoso. A Zona Sul do Rio, eu adoro a Zona Sul. Nunca achei que eu ia dizer isso, mas eu adoro. Eu acho o Rio fantástico. Assim. A Zona Sul do Rio. É bonito. Pô, aquele dia tava você e Alan no Pedra do Leme. Exato. Que lugar fantástico, né? Cara, a gente perdeu a noção das horas ali só pelo chopp e aquela vista deslumbrante de Copacabana. Esse país é ótimo, mas não quero investir aqui não. ou pelo menos faz o seu hedge, né? Bitcoin tá aí para isso. Para isso, exato. Então, essa para mim é a frase do Satoshi, não. Você acha que no futuro o pessoal que tem Bitcoin vai ser caçado? Você acha que isso tem alguma chance real de acontecer? E eu digo mais o Bitcoin de alta custódia mesmo, né? O pessoal que está guardando o Bitcoin e não está deixando em algum lugar específico. Eu não sei se vai ser caçado. Vai caçado ser forte, perseguido por uma palavra forte, né? Bom, é forte, mas acontece hoje na Coreia do Norte, acontece hoje na China, acontece hoje boa parte da Ásia, dependendo de uma questão ou outra, na África acontece, por motivação religiosa, por motivação sexual, enfim. A gente não pode esquecer que 70% dos países do mundo são países autoritários e ditadores. Né? A gente não tirando... a gente olha para o mundo desse jeito aí, tem gente que se preocupa com os Estados Unidos, que é o país mais frouxo que tem, o país que... enfim. Eu acho que não. Quer dizer, pode ter algum caso aqui e acolá, mas eu acho que não vai ser caçado de forma generalizada, vai ser desincentivado, exceto um ou outro país de grande porte, será os Estados Unidos, eu acho meio inevitável. Os Estados Unidos é um país completamente estranho, né? Mas é um país em que um deputado entende o problema do dólar digital, porque ele entende que o Banco Central não pode ser um banco comercial. Aqui no Brasil, o cara que mais conhece de cripto no Congresso, muita gente vai achar que é o... Como é que é aquele... Esqueci o nome daquele do Projeto das Milhas, que virou marco legal, não sei o que. Não é. O cara que mais entende de cripto no Brasil, no Congresso brasileiro, é meu amigo Kim Kataguiri, que é um investidor de Dodge. Esse é o nível do Congresso. É o cara que investe em Dodge, acredita em Dodge. Não sei se ele acredita, mas ele tá lá declarado. Inclusive, você abriu o TSE, tá lá na declaração de bens dele. Investe em ouro, em Bitcoin, Dodge, enfim. Pelo menos ele tem Bitcoin. Não, ele vai se salvar. Ele tem. Bitcoin e ouro, pesadaço. Em participação no portfólio. Né? Considerando que você tem aí no Brasil vários políticos com dinheiro na poupança, ou dezenas de imóveis, o Kim tá bem melhor que a média. Com certeza. Mas eu acho que é isso, né? Você vai ter um grande país como os Estados Unidos que vai fugir essa regra de desincentivo. E você vai ter vários pequenos paraísos fiscais que vão incentivar, inclusive, que é um nome curiosíssimo, né? Porque se existe um paraíso fiscal é porque existem infernos fiscais. Exato. Mas é isso. Eu acho que
não vai chegar a ser caçado, não. Você pensa em tirar uma outra cidadania, plano B? Você já tem isso em mente? Morar em outro lugar? Ou a mureta do Leme tá maravilhosa para você por enquanto? Cara, você sabe que eu ainda preciso renovar o passaporte, porque eu não voto desde 2012, então eu tô devendo dinheiro no TSE e eu tenho que pagar lá para poder renovar o passaporte. Sim, sim. Eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que fazer isso porque minha mãe mora em Portugal, minha irmã mora lá, Legal. já tem cidadania, inclusive. Mas eu não cheguei a olhar esse processo, não. Eu cheguei a ver da cidadania alemã, mas meu tataravô veio para cá em 1888, então... Pegar toda a documentação vai ser complicado. Não, até conseguiria, mas eu acho que pela regra alemã tem um limite aí de idade de 100 anos, se eu não me engano, e já tá fora. Já assim. foi. A gente já é excluído dessa questão aí. Agora, com o Bitcoin, você vai surgir uma cidadania aí com o Bitcoin, né? Mais Exato. fácil. Vai surgir algumas. Vai surgir algumas, exato. O Bitcoin bond da vida Vai se tornar deixar isso lá. inevitável. Deixa esse recadinho final então pro nosso público aí que assistiu a gente até agora, que já deixou seu comentário, já deixou seu like, já ativou todas as notificações. Deixa um recadinho final pro nosso E suas público. redes também. E as suas redes sociais, claro. Boa. Redes sociais, eu acho que o Twitter é o que eu mais uso. Eu não gosto muito de usar Instagram. Acho que o Instagram foi feito para amigos e foto de comida e influencer fazendo comidas que eu vou salvar e nunca vou fazer de fato. Hermes _Felipe com 2 P's. Minha tia brigou muito com o cara do cartório para botar esses 2 P's, então não esqueçam. Tem que respeitar a tia Suzana, a tia Vânia, que conseguiu isso. Esse feito. Esse grande feito, coisa de pobre, né? Impressionante essa numerologia aí. Minha irmã tem 2 T também, a Vitória com 2 T's. É coisa... Minha mãe que queria isso e enfim, minha tia brigou para colocar. Mas eu acho que é isso. O recado geral que eu deixo, cara, é que eu tô muito alinhado no sentido de que Bitcoin ele é um hedge mais do que a sua oportunidade de enfim, ficar rico, né? Você não vai comprar por R$100, vai virar 1 milhão aqui. Eu acho que o ponto é que você tem que investir primeiro em você, gerar riqueza, produzir através do seu corpo, através das suas ideias que você vai colocar em prática. Conhecimento. E você vai proteger esse patrimônio através do Bitcoin. Perfeito. E a economia indica todos os sinais, todo o tempo dando sinais que existe demanda por algo que gere reserva de valor. Gera reserva de valor real. Exato. Bom, gente, vocês que acompanharam até no final, meu grande abraço, fiquem bem. Muito obrigado mais uma vez, né, Felipe Hermes, por você ter vindo aqui. Muito obrigado. E aí, os links estão todos aqui embaixo, né, na descrição. E fiquem bem. Até a próxima. Valeu.